então a etapa 5, que vai tratar sobre análise de risco. A etapa 5, ela tem por objetivo identificar, avaliar severidade, ocorrência e detecção. Esses três índices que já existiam no FEMEA desde o início das primeiras revisões, eles continuam, mas aqui nós temos uma grande novidade neste manual, na primeira edição, que é como avaliar o risco. Vamos entender esta mudança, como ela deve ser agora realizada neste novo manual, nessa nova revisão. Bom, primeiro, severidade. O que é a severidade? É uma nota associada à gravidade do modo de falha. Essa nota associada à gravidade, ela se dá em razão da avaliação do efeito ou dos efeitos do modo de falha. A pontuação de ocorrência é uma probabilidade que os teus controles de prevenção têm de prevenir a falha, ou seja, quanto pior o seu controle de prevenção, maior será a probabilidade de ocorrência. E a detecção é uma medida que avalia a eficácia dos teus controles de detecção, justamente para detectar um modo de falha ou uma causa de falha. Nós temos, quando falamos em controles, nós temos dois tipos de controle. Nós temos os controles preventivos e nós temos os controles detectivos. Aqui é muito importante entender o conceito por trás desses dois tipos de controle. Outro ponto importante, que vale um destaque, é que aqui você está falando de controles que já existem no seu projeto, no seu processo ou no seu sistema, no projeto do seu sistema. Não são controles que serão criados. Tudo aquilo que será criado, ele virá nas ações. Aqui você avalia o que você tem de controle. Caso você não tenha nenhum controle, você simplesmente coloca no teu FEMEA, não há controle e, naturalmente, nós teremos uma nota associada a essa não existência de controle. Mas vamos ao conceito. Controle de prevenção é aquilo que previne a ocorrência de uma falha. E nós temos alguns exemplos aqui no manual. Operação bimanual de máquina, onde o operador, ele precisa acionar a máquina usando as duas mãos. Pokayoke ou Pokayoke, que são dispositivos à prova de erro. Gabarito de reposição, manutenção preventiva. As próprias fichas ou instruções de trabalho, folhas de processo que você tem lá no processo e que orientam o operador também são controles preventivos. Esses são alguns exemplos. Agora, controles detectivos são todos aqueles controles que você tem no processo, na operação, como, por exemplo, inspeção visual, inspeção óptica, inspeção através de auditorias aleatórias, controles, ensaios, testes, tudo isso é controle de detecção. Bom, ainda olhando para a questão da falha, a falha ela tem os seus dois momentos. Se a falha ela já ocorreu, então o que vai atuar é o controle detectivo. Porém, se você tem um controle preventivo, ele naturalmente atua antes da ocorrência desta falha. Esse conceito, esse entendimento é fundamental, porque muitas vezes você pode ficar com dúvidas se o seu controle ele é de prevenção ou de detecção. Se ele está anterior à ocorrência da falha, ele é preventivo. Se ele está posterior à ocorrência, ele é detectivo. Muito bem. Uma vez identificados esses controles, você terá então as notas associadas à severidade, é uma nota associada ao efeito mais grave daquele modo de falha, lembrando que você pode ter um ou mais efeitos. A nota de ocorrência, uma nota atribuída ao seu melhor controle de prevenção, e a nota de detecção atribuída ao seu melhor controle de detecção. Aqui a grande novidade. As tabelas elas continuam existindo, então você tem uma tabela para pontuar severidade, ocorrência e detecção, mas no final a análise do risco não será mais realizada com base
no padrão antigo, que era o NPR ou o RPN, número de prioridade de risco. Agora, o manual traz um novo conceito chamado prioridade de ação. Existe uma nova tabela, nós vamos ver agora na sequência, em que, após a pontuação desses 3 índices, você chega então à prioridade de ação. Desculpe, esta prioridade de ação, ela basicamente é o que justamente ela nos traz como definição, ou seja, qual deve ser a sua prioridade de ação. E são 3 níveis: prioridade alta, prioridade média e prioridade baixa. Quando na pontuação a classificação estiver em prioridade alta, o manual diz: a equipe deve identificar uma ação para melhorar os controles de prevenção ou detecção. Veja, as ações que você toma são sempre para melhorar esses 2 controles. Primeiro, o de prevenção e depois o de detecção. Prioridade alta, obrigatória a tomada de ação. Prioridade média, a equipe deveria tomar uma ação. Ou seja, é uma possibilidade, é uma recomendação. Sobre o aspecto de risco, aqui você teria um risco médio. E por fim, a prioridade de ação classificada como baixa, a equipe poderia identificar uma ação. Também uma recomendação, na classificação de risco você teria um risco baixo. Prioridade baixa, risco baixo. Prioridade média, risco médio. Prioridade alta, risco alto. Agora, uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem é: e se eu não tenho, Edson, por exemplo, uma prioridade alta no meu FEMEA? Então, você vai tomar ação olhando para as prioridades médias. E se eu não tenho nem prioridade média, o que é bastante difícil, mas supondo que você não tenha, então você olha as suas prioridades baixas e cria um critério para tomada de ação com base nisso. E uma outra pergunta é: imagina que eu tenha várias prioridades altas identificadas no meu FEMEA, o que fazer? Bom, aí você cria um critério interno para que você classifique, priorize dentro daqueles modos de falha com prioridade alta, quais você deve tomar ação e quando você tomará essa ação, supondo que você não tenha condições ou que não seja viável a tomada de ação para todos aqueles modos de falha identificados como prioridade alta. Bom, essa é a tabela. Vejam o exemplo. Vamos entender como a gente chega, então, nessa classificação de prioridade de ação. Imagina, no meu exemplo aqui, que eu tenha uma severidade, vejam que essa primeira coluna é da severidade, associada ao efeito, eu tenho uma prioridade 7 ou 8. Na sequência, eu vejo qual é a nota de ocorrência associada aos controles de prevenção. Então, no meu exemplo, eu tenho uma nota 4 ou 5. E, por fim, eu vejo as notas de detecção, associadas ao melhor controle de detecção que eu tenho no meu processo, no meu produto, no meu sistema. Bom, a partir dessa identificação, eu chego na minha prioridade de ação, que nesse caso está classificada como prioridade alta. Algumas pessoas vão se questionar dizendo o seguinte: poxa, mas não é a mesma coisa, o cálculo não é o mesmo do NPR? Não, não é. Vamos ver isso em um exemplo onde você teria, hipoteticamente, 3 avaliações. No primeiro você tem severidade, ocorrência e detecção como nota 5. No segundo exemplo, nota 10 de severidade, nota 3 de ocorrência e nota 3 de detecção. E no terceiro exemplo, nota 10 de severidade, 4 de ocorrência e nota 2 de detecção. Muito bem. Se você fosse tomar ação ou definir a ação com base no conceito anterior do NPR, como que você faria? Considerando um NPR de referência valor 100, você tomaria ação no primeiro caso, porque é ali que você tem um NPR maior, 125. Já neste conceito novo de prioridade de ação, veja como muda. A sua tomada de ação deve estar para o terceiro caso, porque ali, com base na tabela, é onde você tem um risco maior, um risco mais alto, embora
se você calcular o NPR, vai ser o valor mais baixo. Ou seja, a tabela ela ficou uma tabela muito prática e muito efetiva. Isso vai, dentre outras coisas, evitar aquela situação, claro, só acontece na Suíça, nunca aqui no Brasil, aquela situação que nós estaríamos em uma reunião de FEMEA e imagina o NPR como referência 100 para a tomada de ação. Chegamos a um valor de 110, ou seja, precisa tomar ação. Aí alguém ali na reunião, algum experiente participante, olha para os demais e diz o seguinte: veja bem, eu acho que essa nota de ocorrência não é um 6, eu acho que cabe um 5 ali. Aí os demais olham, concordam, muda-se a nota para 5. NPR baixou ali para, sei lá, 95. Aí todo mundo, agora sim, agora ficou ótimo. Ou seja, não precisa tomar ação. Essa decisão não é mais da equipe. Essa decisão é do manual. Basicamente, você coloca as notas de severidade, ocorrência e detecção e a prioridade de ação, automaticamente ela virá.